seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos o Evangelho do dia à luz do carisma. Hoje, segunda-feira, dia 12 de abril, nós meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. E antes de iniciar a leitura deste texto bíblico, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedir que a presença do Espírito Santo possa conduzir esse momento, especialmente nesse tempo em que nós nos preparamos para a festa de Pentecostes, onde nesse tempo ainda depois da Páscoa nós agora nos preparamos para a chegada do Espírito Santo, que ele já esteja conosco nesse momento, nos ajudando a compreender a palavra de Deus e principalmente a permitir que ela se faça encarnada, que ela se faça viva e concreta na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vamos então à leitura do Evangelho. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós estamos diante do evangelho que narra o encontro de Jesus com Nicodemos. E o próprio evangelista fala que Nicodemos era um fariseu. A gente precisa entender que Nicodemos era uma autoridade naquele tempo. Ele tinha poder, ele fazia parte do grupo dos poderosos e daquelas pessoas que eram líderes, inclusive dentro da igreja, na vivência da fé. E Jesus, naquele tempo, para essas pessoas, ele não era reconhecido como Senhor, como Deus, como Filho de Deus, né? Lembra de tudo que aconteceu na Semana Santa, né? Na paixão e morte de Jesus. Ele foi condenado, as pessoas não aceitavam esse senhorio de Jesus. E Nicodemos, ele fazia parte desse grupo. Mas Nicodemos, ele se abre, né, a enxergar, a perceber as obras de Jesus e ele começa a pensar: não, essas obras são boas. Jesus só faz o bem, Jesus só cura, Jesus só melhora a vida das pessoas. E esse tipo de obra não são obras do demônio. Essas obras são obras de Deus, né? Então, esse homem é de Deus. E aí ele resolve conversar com Jesus e reconhecer, né, que as obras de Jesus eram obras boas. E a gente não sabe bem o que é que Nicodemos estava esperando ouvir de Jesus. Ele, uma grande autoridade, que foi dizer para Jesus uma coisa diferente do que os parceiros dele, né, as pessoas ali mais próximas dele estavam afirmando. Mas Jesus é bem enfático. E Jesus poderia dizer: Nicodemos, que bom que você está reconhecendo que a minha obra é boa, pois vem, né? Jesus não. Jesus coloca, digamos, um pouquinho de dificuldade, porque quando nós vamos ao encontro de Jesus perscruta o nosso coração, né? Ele vê o mais profundo, ele vê a nossa intimidade. E quando Jesus
teve aquele encontro com Nicodemos, ele entendeu que o coração de Nicodemos ainda precisava nascer de novo. E o próprio texto, ele traz pra gente alguns elementos, né? Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite. Esse simples detalhe de ser à noite revela que Nicodemos ainda não tinha tanta coragem de assumir que ele admirava as obras de Jesus, né? Nicodemos fez isso meio que às escondidas, à noite, quando ninguém pode ver. Ou seja, ele ainda não tinha coragem de anunciar no que ele acreditava, ele ainda não tinha fé. Ele estava se abrindo até fé, mas ele ainda não tinha fé. E a própria resposta de Nicodemos, quando ele entende o que Jesus fala de um modo muito literal, né? Jesus fala, é preciso nascer de novo. Ele, como é que um homem que já é velho pode nascer de novo? Né? Ele entende tudo muito racional. E esse é um grande problema para Nicodemos e para os fariseus. Eles sabiam sobre Jesus. Eles conheciam o que Jesus estava fazendo, mas eles não tinham feito uma experiência com Jesus. E o que coloca a gente diante de uma experiência de fé é quando nós nos encontramos com Jesus, não só quando a gente sabe de cor as escrituras, não só quando a gente faz as orações todos os dias e cumpre aqueles preceitos, mas isso tem que ser um arsenal de elementos que fazem com que a gente viva essa experiência. Ou seja, se eu rezo várias orações por dia, se eu sei a Bíblia de cor, se eu assisto várias formações, mas isso não me coloca nesse encontro íntimo e transformador com Cristo, não tá dando certo, não tá valendo. E esse é um problema dos nossos dias, né? A gente acaba, muitas pessoas vão sendo fariseus nos tempos de hoje. Pessoas que sabem muito, pessoas que estudam muito, pessoas que repetem e rezam muitas orações, mas que não têm esse encontro pessoal com Cristo e que não se deixam ser transformados. E aí, esse saber muito, talvez esse fazer muito, afasta a gente da dimensão do ser. E fazer muito pode colocar o nosso coração num lugar de soberba, de vaidade, de orgulho, como o de Nicodemos. Um coração que por mais que vai lá no Cristo e diz, Senhor, eu reconheço que o que tu fazes é bom e, portanto, só pode vir de Deus, não agrada o coração de Jesus. Porque está cheio de vaidade. A gente está preocupado muito mais com o que é exterior e nós não estamos conseguindo fazer esse encontro íntimo e interior com Cristo. E o que Jesus fala, então? É preciso nascer de novo. É preciso nascer do alto. É preciso nascer do Espírito. E nós estamos num tempo propício para que nós peçamos essa presença restauradora do Espírito Santo no nosso coração, nos ajudando a ter esse encontro íntimo com o Senhor, a deixar que Jesus se encontre com a gente hoje. E o primeiro passo, humildemente, nós dizermos, Senhor, eu quero te encontrar, o que me falta? Senhor, o que ainda tem de vaidade, de orgulho no meu coração? Senhor, em que ponto eu ainda sou um pouco fariseu? Eu me apego ao exterior e não consigo mergulhar nesse encontro interior contigo. Senhor, até que ponto eu faço as coisas para as pessoas verem? Senhor, até que ponto eu me apego no que eu sei, no que eu estudei? Eu não quero mais isso, Senhor. Saber é bom, saber é ótimo. E quando nós nos formamos, nós podemos alimentar ainda mais essa experiência. Mas a nossa postura cristã não pode parar no saber. E essa é a grande lição. E Jesus fala que quem nasce do Espírito, né, se confia plenamente. Porque a gente não sabe bem para onde vai, mas a gente sabe que está nesse vento do Espírito. E isso é confiar na providência do Senhor. Isso é se desapegar das nossas seguranças, das nossas capacidades humanas, intelectuais, da nossa fidelidade aos hábitos de oração e nos confiarmos na providência de Deus.
Que neste dia nós possamos fazer um firme propósito de correr ao encontro do Senhor, como Nicodemos fez, mas correr às claras. Não ter vergonha de nos encontrarmos com o Senhor, de anunciarmos a sua verdade e principalmente de sermos humildes, para que Jesus possa nos dizer o que ainda nos falta, para que a nossa conversão seja verdadeira e que o Espírito nos ajude a entender tudo isso que está sendo revelado. Que o Espírito Santo te acompanhe nessas próximas horas, no seu dia, na sua oração, que nós sigamos firmes nesse caminho de conversão até a festa de Pentecostes. Tchau, tchau!